E aí, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso primeiro resumo de inglês do nosso curso. A aula já foi postada, eu gravei toda a aula, mas infelizmente não saiu o som, então eu vou fazer esse pequeno resumo. Quem estava na aula foi bem explicado, bem detalhado, o material já está todo no grupo, né, de aprofundamento, se vocês quiserem ver, certo? Então vamos começar. Me chamo Matheus e eu vou tentar ajudar vocês com o inglês da minha maneira mais intensa e de qualquer forma que eu puder, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou tentar te ajudar como interpretar, raciocinar e resolver questões do Enem recorrentes à charge, que é o nosso tema que é o tema da nossa primeira aula, porque a gente vai dividir as aulas em quatro, certo? Daqui para o Enem serão quatro aulas: charge, música, técnicas e simulação. No caso aqui no Instagram, serão quatro resumos: charge, música, técnicas e simulação. Quatro resumos das aulas bem explicadas lá no Google Meet. Não sei se eu vou usar o Google Meet ainda nas próximas aulas, porque teve um baixo requerimento, mas a gente vai ver isso. Então vamos lá? A gente vai ver hoje as estruturas, a gente vai ver como interpretar, o desespero, né? Que quando a gente vê aquele monte de palavra de inglês, no inglês, no texto, aquele monte de palavra que a gente nunca nem viu na vida, a gente se desespera e acha que é o novo Big Bang, que é o terremoto dilúvio, se acaba ali, você morre ali e acha que não vai conseguir, mas você vai sim. Raciocínio, né, que a gente só consegue interpretar se souber discernir e raciocinar, tá bom? Vamos. Primeiro, eu não posso começar a falar de inglês aqui sem apresentar a vocês a nossa língua. Eu nunca posso ir para outra língua sem saber a nossa língua, sabe? Então, hoje eu vou trazer para vocês gêneros textuais, porque a charge é um gênero textual. Eu não vou me aprofundar aqui porque já está lá no grupo o slide bem detalhado. Mas gêneros textuais é as variadas formas de linguagem, certo? Que circulam, que estão na nossa volta e em volta de nós na nossa sociedade. Na sociedade é que nós estamos inseridos. Eita, ele gosta de redação, viu? Sejam elas formais ou informais, certo? A gente consegue identificar as linguagens formais e informais depois, através de documentos, mensagens do WhatsApp, certo? Que a gente nunca vai usar. VC, que a gente usa no WhatsApp, MSM, né? Mesmo em documentos. Ele é só uma linguagem formal, que a linguagem formal é a do nosso cotidiano, e formal é aquela usada em documentos, aquela linguagem mais robusta, se eu posso dizer. Vamos lá? Como interpretar um texto, tá? No português. Primeiro de tudo, eu tenho que identificar a teoria por trás de cada questão. No português, parece que o português foi feito pelos Illuminati, porque tem muita mensagem subliminar atrás dos textos. A gente lê uma coisa, entende outra, vê a posição da vírgula, mas é uma outra mensagem, sabe? Nem sempre, mas tem muita mensagem. Então a gente tem sempre que ficar atento, certo? Às vírgulas, aos pontos, sabe? A gente tem que sempre ficar atento ao tema principal, a palavra-chave daquele texto, título, e sempre identificar o que aquele texto tem para nos mostrar, a teoria daquele texto, tá bom? Segundo passo. Nas questões com textos não verbais, que são aqueles textos que não apresentam escrita, né, são só imagens, procure relacionar a resposta a cada detalhe da imagem. A resposta, você sempre preste bastante atenção nos detalhes que o texto traz. Como eu disse, parece iluminado porque tem muitos detalhes. Seja uma lista no short de algum personagem, seja uma pedra, seja um passarinho, seja qualquer coisa. Sempre preste muita atenção nos detalhes. É claro que você não vai perder todo o tempo, né, só prestando atenção nos detalhes, porque vai variar a prova toda, mas preste bastante atenção. Ao longo das aulas a gente vai ver macetes para saber interpretar melhor isso. Resolva o máximo possível de questões e justifique as alternativas erradas. Tem aplicativos e sites que te ajudam com questões de Enem passados e vestibulares passados que te dão várias questões, te comentam o seu desempenho e é totalmente grátis. E você pode responder em casa também. E nunca, né, desanime quando você começar a errar, porque você vai errar. Todo mundo erra. Então nunca desanime quando você começar a errar. Porque se a gente começar a desanimar, a gente vai perdendo foco, aí depois não vai entender, depois não vai nem vencer. Veja que o quarto aqui é vencer. Então a gente vai vencer no Enem. Em qualquer vestibular, na vida, em qualquer coisa que a gente for fazer, foco. A gente tem que começar, refazer se não acertar, entender e vencer. Certo? Vamos? Aqui, tudo ok?
Aqui tem uma questão do ERJ de 2016, que é um Enem também, né? Que é aquela do todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um abacate. Ou seja, ele está generalizando que toda coisa aqui é um abacate. Que toda coisa verde é um abacate. Aí apresenta no enunciado que isso é um sofismo, né? Que é aqueles falsos improcedentes, né? Que dão um raciocínio errado. E vem aqui para a pergunta. Esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento: enumeração, generalização, representação imprecisa, exemplificação. É uma enumeração? Ele enumera alguma coisa? Dá ordem a alguma coisa? Não. Representa alguma coisa? Representação imprecisa representa alguma coisa? Não. Exemplifica alguma coisa inconsistente, alguma coisa que não tem fundamento? Também. Mas a B está mais certa de todas porque ele generaliza que todas as coisas verdes são abacates. Certo? Então é muito importante que a gente sempre preste atenção nos enunciados, preste atenção nos mínimos detalhes, até das perguntas, porque elas trazem também pegadinhas. Tem no grupo, eu expliquei isso na aula também, para quem estava, e foi muito bom. Aqui é só um exemplo. Então vamos partir para o inglês? Let's go! Vamos lá? Primeiro, o tema da nossa primeira aula é a charge. Mateus, o que é uma charge? Charge é uma ilustração humorística que envolve uma caricatura de um ou mais personagens feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento na atualidade. O termo charge tem o direito de significar. As charges são muito utilizadas para fazer críticas de natureza política. Aqui está dizendo que são muito utilizadas para a natureza política e realmente são, mas também são utilizadas para fazer críticas à sociedade, a posicionamentos de líderes, sabe? É sempre uma crítica ou algum humor que a charge traz, mas sempre tem uma mensagem subliminar por trás da charge. Entendido o gênero charge? Como interpretar uma charge? Aí, gente, assim como no português, a charge no inglês, a gente sempre tem que saber interpretar, prestar atenção. Veja, primeira dica, questionar, instigar a charge. Sabe quando você está chegando naquela novinha, naquele novinho no baile, e faz aquela carinha de quem não quer nada, ó, veja aí essa carinha aí, ó. Sabe essa carinha? Você olha com essa carinha pra charge. Olhe com essa carinha pra charge. E começa a perguntar a ela, qual é o seu tema? Onde se passa? Onde você se passa? Qual é o cenário? Né? Pode haver mais de uma interpretação. Aí, se você para responder essa pergunta de pode haver mais uma interpretação, você sempre tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Instigue mesmo, questione, veja tudo da charge. Procure os mínimos detalhes. Não há nada de excessivo. Na charge não é aquela coisa subliminar dos iluminados, não. Não tem nada de excessivo em uma charge, tá bom? Tudo gira, aí agora que eu fui ver, tudo hora, viu? Tudo gira em torno da crítica social, política ou cívica do autor, certo? Tudo ali está relacionado à crítica que o autor quer fazer. Fica atento também à fonte da charge, a data e o título. Gente, um macete que eu dou, que eu uso, né? Eu sempre leio o enunciado, a pergunta primeiro. Porque meu cérebro vai captar, vai saber o que eu estou procurando ali, seja no texto ou na charge. Eu sempre leio a pergunta primeiro. Quando eu leio a pergunta primeiro, quando eu for ler a charge de novo, eu vou saber o que eu estou procurando e meu cérebro vai raciocinar que eu quero com mais atenção. Entendeu? Lembre-se da atenção primária. Fique sempre atento com o mundo, sobretudo no Brasil, as atualidades, o que está acontecendo, né? Porque geralmente vem críticas em relação aos erros que como várias questões, né? Que estão sendo, segundo o autor, praticadas de formas incorretas. Então sempre fique atento às atualidades no mundo, certo? Aqui tem uma charge próximo à Covid dizendo, né? E a crise. E veja, tem uma fila enorme aqui. Preste atenção aqui nesse detalhe. A fila parece não ter fim. E tem um boneco com uma forca, né? Com o nome Crise. Um pedreiro, um empresário, um médico. Certo? A gente pode entender pela roupa. Preste atenção sempre na roupa também dos personagens. Aí aqui tem uma pergunta, você pode responder aí. No final eu digo a resposta. Para o vídeo, veja para não comer o tempo. Aqui tem outra charge que caiu no Enem ano passado. Aí essa charge é How do you turn this thing on? Né? Ele pergunta como é que eu abro isso. Como é que eu abro isso? Como é que eu ligo isso? Perdão, como é que eu ligo essa coisa? Chama até de coisa, thing é coisa. Como é que eu faço para ligar essa coisa? Né? Aí no cartoon o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por.
né? Que aí pergunta, tem as alternativas. No final, eu digo também a resposta. Deixa eu só aqui desconcertar. Aqui, só para vocês verem a alternativa que, que tem uma... Aqui, ó, calma. Aqui, ó, a alternativa é A, B, C, D, E, que na outra não dava para ver a letra E, né? Deitado o celular. Vamos. Lembra daquela que eu pedi para você resolver? Sabe? Aquela lá do quem é o próximo? Ó, essa. Então, veja, você analisou. Aí pergunta, pedreiros, empresários e uma fila de pessoas? Não, não só. B, o retrato dos países na figura representada tem alguma coisa relacionada ao país ali? Tem não. A morte da população por coronavírus? Não. Até pode pensar por causa da forca, mas não é. Preste sempre atenção, porque sempre tem uma mais certa que a outra nas alternativas. A gente sempre tem que prestar atenção nisso. Parece duas certas, mas tem uma mais certa que a outra, sabe? A ideia, a sociedade como um todo, uma vez que a pandemia atinge não só os que têm condições, mas também e sobretudo aos menos desfavorecidos. Veja, aqui tem um pedreiro, aqui tem um empresário, pelo visto tem um médico, tem outra pessoa sem condições, e vá vendo que aí tem uma série de pessoas, uma fila de pessoas, não só sem condições e não só com condições, está tudo mesclado. Então, a crise, o Covid não atingiu só a quem não tinha, o Covid atingiu a todos. Então, não está falando em morte, está falando que todos foram atingidos. Pela quê? Pela crise, viu? Então, a D está mais certa que a C. Já foi? Aqui era a alternativa E, né? Que o estudante pergunta que não, diz que não sabe ligar o livro, e chama até de feio, né? E nosso amigo desconhece até mesmo o que seria um livro, né? Pelo visto, né? Desconhece até o que seria um livro. Veja, o que foi a crítica do autor aqui, né? Que a sociedade, né? Pelo meu entender, que a sociedade estava, que os alunos, sobretudo, os adolescentes, estavam tão ligados nas coisas tecnológicas, computador, celular, que não sabia nem abrir mais um livro impresso. Veja. Então a charge é bem irônica, como se não bastasse. Hoje em dia existe uma vontade de ridicularizar a educação ou a escola. Eu, hein? Claro que o papel da charge é sim de usar personagens caracterizados e situações do dia a dia para ironizar algo. Mas vamos de começar a falar de educação não dada em casa? Certo? Isso foi a crítica do autor. O segundo é um site, acho que foi o de Luiz Inglês que eu vi. Essa foi a crítica do autor. Que ele queria ridicularizar o papel da educação à escola, né? Aqui a gente tem um aplicativo, se lembra lá das dicas de resolver? Aqui é um aplicativo que você pode baixar e ele te dá sua porcentagem, de dar como você está indo. Você pode responder questões do Enem, questões de vestibulares. Tem um banco lá, totalmente grátis, você responde e vai praticando. Daqui pro Enem, é totalmente grátis, é da Me Salva até uma plataforma, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito bom mesmo. Então vamos a nosso resumo do que a gente viu hoje. A gente viu hoje a estrutura das questões, a estrutura das charges, né, que são compostas não por muitos elementos, mas sempre tem um elemento-chave, como interpretar, né, que é usando o raciocínio, usando a interpretação, usando a vista também para ver como é que está aquilo, né, é o tanto de detalhe que tem. O não se desesperar, porque a gente é uma questão de prestar atenção, não uma questão de também é de saber, mas prestar atenção a gente consegue interpretar, resolver, andar mais, né? Não precisa se desesperar. E raciocinar sobre tudo, né? Raciocinar o que aquilo tem a falar, o que aquilo tem a nos dizer, o que aquilo tem a nos passar. Esse foi o resumo da nossa aula. A aula original não teve como ser postada porque deu 35 minutos, mas foi bem proveitosa porque eu expliquei cada um desses pontos, bem detalhados mesmos. E até o próximo resumo, gente. O próximo resumo é de música e atualidades. Espero que todo mundo participe da próxima aula, tá bom? E que todo mundo tire um bom proveito disso aqui. E lembre-se, pratiquem, nunca desistam e sempre foquem no que vocês mais querem. Lembre-se de tudo. Raciocinem, resolvam e vençam, ok? Muito obrigado, gente.